Nem tudo vai ter uma explicação. E aceitar isso, os maiores sinais de maturidade emocional que existe. Sejam bem-vindos ao nosso Perigos Group Talk, nosso programa podcast. Pega teu café, ajeita a postura, vem comigo, porque hoje o tema é sobre a maturidade de aceitar que algumas coisas nunca terão explicação. Sabe, a gente cresce achando que se entender o motivo, a dor vai passar. Mas às vezes o motivo nunca vem e a vida continua exigindo que você siga em frente mesmo assim, sabe? E às vezes buscar uma explicação é uma forma de tentar recuperar o controle quando ainda você está no meio de uma dor. Às vezes é um término, uma demissão, uma perda. Às vezes a mente tenta montar uma lógica para doer menos, mas no fim a gente fica à mercê de que o problema é quando você busca saber o motivo e no fim vira uma prisão. Você não consegue mais sair, compreende? Eu tenho algo pessoal para contar que esse tema tem muito a ver comigo também. Porque quando eu falo sobre maturidade emocional, você observa muitas coisas. No meio acadêmico, no meio de relacionamentos abusivos que você já se construiu, recuperou a sua própria dignidade como mulher. E tem uma situação comigo que aconteceu que foi na área de emprego. Eu estava trabalhando e eu fui demitida. Tive um colapso nervoso através dessa demissão. É numa área que eu amo, eu gosto muito, que é a da saúde. Pra quem não sabe, sou formada em técnica de enfermagem. E esse foi meu primeiro emprego. E por ter sido meu primeiro emprego, não foi com base que as pessoas viram que eu fui demitida e falavam, mas é teu primeiro emprego, então, de boa, tá ok, tu pode conseguir outro. Aí eu falei, gente, o foco não é esse, né? Foi meu primeiro emprego. O foco é que a forma que você recebe uma notícia e que no fim você sabe que você é a vítima do negócio. E você observa que há situações que você tenta buscar explicação. E tem momentos que, em vez de você buscar explicação, não vai ter resposta. E é esse nosso bloco, é quando a explicação nunca chega e você tenta saber o porquê que isso aconteceu, saber, entendeu? Eu acredito que 50% do que aconteceu comigo foi injusto, porque os outros 50%, ok, eu reconheço, mas os outros 50% não tem da onde, entendeu? Então eu acho que é esse também o vídeo de hoje, tem um pouquinho sobre mim. Então, quando eu fui escrevendo esse roteiro, eu fiquei tipo, caraca, tem um pouco sobre mim nisso também, do problema que ocasionou e que eu fiquei à mercê. Eu demorei muito para me conectar novamente e saber que, ok, eu posso conseguir outro e tudo bem, mas não é a questão, foi um emprego, mas sim o que ocasionou. Às vezes muitas pessoas são demitidas injustamente, tem uma perda que você, tipo, por que isso aconteceu? Ou então acontece algo consigo próprio e você pergunta, por que comigo? Mas o que foi que eu fiz? Então, quando são relacionamentos que acabam sem motivo, às vezes esfriou, você não tem o que fazer, não tem volta, sabe? E às vezes algumas respostas simplesmente elas não existem ou nunca serão ditas por quem poderia dá-las. Às vezes nem a outra pessoa sabe explicar o que você fez ou por que fez. Às vezes ficar esperando uma resposta, adiar a sua própria cura. É o que me aconteceu comigo, eu fiquei meses procurando por quê? Por que fizeram isso comigo? Eu precisava desse emprego, eu tava contando com esse emprego para poder fazer a minha faculdade. Ainda não fiz minha faculdade, mas eu vou fazer, é claro. Mas foi uma questão de aceitar, não concordar e eu aprovar o que aconteceu, sabe? Eu tive que, parar de me dar poder do que tava me controlando. Então é isso, às vezes aceitar não é concordar ou aprovar.
É parar de dar poder ao que você não controla. Às vezes você não tem poder, ou sabe, para poder procurar uma explicação do que aconteceu. Não existe, às vezes não tem. E quando você recebe uma explicação plausível, você fica tipo, isso não é uma explicação. Isso não tinha nenhum porquê de acontecer isso. Ou primeiramente, isso não é nem uma justa causa. Às vezes a paz que não vem de entender tudo, ela vem de fazer as pazes com o que ficou sem respostas, porque você tem que ter a paz consigo mesmo. E é exatamente aí que a maturidade emocional aparece, porque você busca a entender que ok, vamos ter que passar essa nova fase, vamos ter que pular essa fase adiante e reconstruir. Porque o que foi passado é passado. Ninguém vive de museu. Tudo que acontece com a mente, o corpo depois vai retribuindo devagar, aos poucos. Então, tudo acontece com a mente. E quando você trabalha bem a mente, a maturidade emocional, a cura acontece. Eu acredito que você não precisa entender tudo para seguir em frente, sabe? Eu deixei pra lá porque teve uns meses que eu fiquei, tipo, procurando respostas. Eu fiquei meses procurando respostas, porque eu fiquei, tipo, isso não é uma questão plausível. Mas aí é aquela coisa, precisa só se decidir que não vai mais viver refém de uma resposta que talvez nunca chegue. É isso que eu acabei de falar, às vezes não tem o porquê. Então buscar a explicação é natural, mas pode acabar virando uma prisão. Foi o que aconteceu comigo. Às vezes você deixar ir é melhor. Não ter tudo, ter a resposta e tudo bem, sabe? Aceitar que a libertação não é resignação para si próprio, é melhor ainda. Vai por mim. Às vezes a gente tenta buscar uma resposta plausível do porquê e você não tem, você fica à mercê por meses pensando naquilo. Deixa aí, liberta-te. Tenta se libertar de uma coisa que às vezes a gente nem sabe o porquê. Porquê disso? Então, vai deixar aí que às vezes coisas 1000 vezes melhores aparecem pra você. E às vezes nem é preciso você ficar matutando muito do porquê que isso aconteceu. Bom, agora, garotas, se vocês viveram algum momento sobre isso, comenta aqui embaixo comigo, eu quero ler com vocês. Eu vou deixar o e-mail aqui, eu tô recebendo cartas. Eu gosto de ler cartas, eu sempre fui uma pessoa, eu sou escritora, então assim, né? Eu gosto de ler, escrever, e vou deixar o e-mail aqui na descrição para vocês. Se vocês querem escreverem cartas, eu vou estar lendo e eu vou estar sempre conectada, sempre falando com vocês. Quem quiser falar comigo, tá? Comenta aqui embaixo, salva esse vídeo para poder você assistir novamente, para poder recapitular que você não precisa estar se matutando todo o tempo por algo que não vai ter uma explicação, tá? Precisa ter uma maturidade emocional no quesito, eu vou tentar mudar, porque não adianta eu ficar me martirizando por algo que não vai ter umas condições nenhumas de ficar me afligindo com isso, entende? É esse ponto que eu quero chegar. Espero que vocês tenham gostado do nosso episódio de hoje, do nosso programa de hoje. Eu tô muito feliz que muitas mulheres estão ouvindo e estão assistindo ao programa. Esse programa não é só meu, é de vocês também. Então vocês são as minhas telespectadoras que estão assistindo junto comigo, estão falando junto comigo. E se inscreve no nosso canal para poder atingir o nível de pessoas, de mulheres em todo o nosso país e em outros países também. Um beijo, meus amores, e até o próximo episódio.